E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais uma entrevista aqui no Portal Disparada. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez o eterno senador Roberto Requião. Apesar de ter outras ocupações políticas, outros cargos políticos no currículo, a mais recente, que marcou muito a sua presença nacional, foi o cargo de senador da República. Roberto Requião, do Paraná. Um prazer tê-lo aqui no Portal Disparada para mais uma conversa. Tudo bem, Wellington. Olha, eu fui senador, eu fui governador do Paraná 3 vezes, mas o que mais me gratificou foi ter sido prefeito da minha cidade de Curitiba. Eu tinha uma vontade muito grande de administrar a cidade, de inovar algumas coisas. Eu sucedi ao Lerner, que era uma administração de direita, mas talentosa, algumas modificações belíssimas que ele fez na cidade, mas era o ponto de vista de uma cidade para todos, uma cidade feita por um arquiteto. E eu acho que eu estou na linha do Lefebvre. A cidade veste o homem como a concha veste o molusco de um caracol. É uma cidade voltada para a segurança das pessoas, para o bem-estar, para a saúde, para a educação, para a formação dos filhos. E é uma construção coletiva, que necessariamente precisa de um operador com conhecimentos técnicos para construir, mas no sentido da vontade da população. E eu, antes de ser candidato a prefeito, fiz um curso da Fundação Getúlio Vargas de Planejamento Urbano, sou um planejador urbano diplomado, e visitei as cidades bem-sucedidas do mundo inteiro. Eu fui à Itália, Bolonha e Ferrara, cidades que tinham uma administração participativa muito interessante. Roma, na época, tinha uma administração que era do Partido Comunista, mas tinha algumas inovações administrativas muito interessantes. Visitei a Inglaterra, as New Towns, as novas cidades, as máquinas de morar construídas depois dos bombardeios da V2 alemã, destruíram cidades inteiras. E fui à Espanha conhecer a primeira cidade linear do mundo, a cidade Sória. E andei na Rússia também, olhando algumas administrações. Então, eu vim com uma vontade danada de modificar a minha Curitiba. Meu avô foi prefeito de Curitiba. O meu pai foi prefeito de Curitiba. E eu fui nessa tradição genética, mexer na estruturação da cidade onde eu nasci. Agora, é muito gozado que eles tenham tido sucesso político, porque nós somos de origem nordestina. O pai da minha mãe é baiano, o pai do meu pai é sergipano. Nós viemos para cá. E nós éramos meio goche aqui, no meio dos polacos e dos alemães, que eram os dominadores da economia e da cidade. É meio marginalizado. Mas, mesmo assim, nós tivemos uma boa passagem política e marcamos a nossa passagem com políticas nacionalistas, democráticas e populares. Muito obrigado por essa introdução, uma retrospectiva do seu histórico muito interessante que eu, particularmente, não conhecia com essa profundidade. E olha que eu acompanho muito o seu trabalho. Senador, falando aí em eleição municipal, qual a sua visão sobre esse momento que o Brasil vive? Será que essa eleição municipal já vai ser uma semente para o que vamos ter em 2022? É precipitado julgar isso? Não haverá 2022 do jeito que o Brasil está vivendo? Como é que o senhor percebe tudo isso que está acontecendo? E qual a sua visão sobre essa atual disputa que começa a ser afunilada? O Wellington não vai ter importância nenhuma. O prefeito que não tiver sido horrível, que não tiver construído uma rejeição profunda por parte da população, vai se eleger com facilidade. Pouco tempo, a Covid impedindo comícios e maiores manifestações, pouco tempo para colocar as propostas. Então, não vai ter influência nenhuma na política nacional. Seria uma maravilha se os partidos tivessem juízo, montassem uma frente única, um candidato só em cada cidade, levantando nessa oportunidade, com a ajuda da televisão e dos meios de comunicação oferecidos ao processo eleitoral, uma crítica pesada ao que está acontecendo no Brasil, à política nacional e às propostas que não levam em consideração
a vida das pessoas, mas os financiadores de campanha. Aqui em Curitiba nós estamos nessa fase. O Greca, que é o prefeito, trabalhou com o Lerner, depois quis se afastar dessa direita, trabalhou comigo no meu gabinete, no Senado, um tempo, e quando eu fui governador, eu coloquei ele numa empresa pública. Mas ele foi para o outro lado. De repente, sem me dizer nada, ele saiu do meu partido, foi para o partido do Beto Richa e saiu com o Beto por aí. E o Beto e aquela gente, quase todos na cadeia já, ou processados. Mas ele está aí. Uma administração voltada para os interesses econômicos e por uma fixação que ele tem. Ele gostaria que Curitiba fosse uma Roma. Ele bota estátuas da cidade, portais e tudo isso. Cuida do asfalto do centro e esqueceu o povão da periferia todo. Mas nós não conseguimos hoje articular um candidato que tivesse a condição de sensibilizar e dar esperança à população. Como eu disse a você, eu, quando quis ser prefeito, e fui fazer um curso de planejamento urbano, eu sou um cara mediano, e fiz esse curso com alguns intelectuais famosos aqui do Paraná. Eu me esforcei tanto que quem passou em primeiro lugar fui eu, porque eu estava interessado nessa questão. E eu me preparei para ser prefeito. Agora, os caras não se preparam. De repente surge eu sou prefeito porque eu sou contra o domínio norte-americano. O que tem a ver isso com a vida do cidadão numa cidade? Nada. Então, eu acho que nós estamos num vazio e essa eleição não terá nenhuma implicação maior na condução da política nacional. Talvez numa grande cidade ou outra, sim. E ela tem um efeito de dissolução. Você veja, por exemplo, ela dissolveu o PDT. O PDT teve um candidato aqui que era do nosso time, foi um bom deputado federal, o Gustavo Frutti, mas depois, por mágoas pessoais, se agarrou na corrupção do Beto Richa. O Beto foi candidato ao Senado contra mim, teve uma bela votação, inclusive. Mas uma parte desse pessoal está preso. Mas ele foi defenestrado do processo. Ontem ele renunciou. A gente chama aqui de osmarelou. Amarelou como Osmar Dias amarelou na campanha para o governo do Estado que elegeu o Ratinho. Então, não vai ter influência alguma na política nacional. Agora, está desmoralizando os partidos. Como é que o PDT pode explicar suas alianças, as dissoluções de diretório e tudo mais? Porque são partidos desideologizados, trabalhismo. O Ciro, que, na minha opinião, tem boas ideias, ele se coloca, às vezes, magistralmente em algumas entrevistas, tem uma agilidade verbal que eu admiro, não é um trabalhista. Nunca foi. Ele foi ministro lá atrás, da Fazenda. Dá uma olhada quais foram as atitudes modernizadoras. Ele lembra quando eles acabaram com a indústria de autopeças no Brasil, permitindo a importação? Para a rua foram 250 mil operários da noite para o dia. Então, serve, talvez, para mostrar com clareza que as pessoas não são exatamente o que dizem ser. E eu não estou dizendo que não tenham valor. Eu acho que tem valor, mas não são trabalhistas e não estão dentro desse quadro de mudança contra o liberalismo econômico. Senador, o senhor acredita que essas alianças nessas eleições municipais, elas acabam por servir como um balão de ensaio, porque chamam aí de frente ampla, que eu chamo de frente arreganhada, de tão alargada que é? Eu, antes de começar esse programa com você no ar, eu dizia que eu vejo a frente ampla refletida naquele dito popular. Elas são tão amplas que elas tiram o diabo para dançar. Frente ampla de esquerda com o Fernando Henrique, com o Rodrigo Maia, com essa gente toda. E o dito popular, você lembra qual é? Se você tira o diabo para dançar, saiba que o diabo não muda, quem muda é você. Eles tiram o diabo para dançar, ou eles mudam, ou eles são defenestrados nesse processo. O diabo não muda, o Rodrigo Maia não muda. O liberalismo e os seus operadores não mudam, têm interesses muito claros. Então, essa associação é ridícula. O que não significa que eu e você amanhã não possamos dizer não. Nós somos favoráveis
o fim da reeleição, que vai impedir a candidatura do Bolsonaro e o exercício do poder através do uso da máquina pública no Brasil inteiro. Mas é outra coisa. A frente tem que ter um foco. Lembra? PMDB, você sabe por quê. Qual era o foco? O foco era a ditadura militar. O comerciante sabia que a ditadura militar estava prejudicando. O professor sabia que ela estava inibindo a liberdade de educação. A economia brasileira percebia que não estava dando certo aquilo tudo. Então tinha um foco. PMDB, você sabe o porquê, cada um sabia. E essa frente ampla não tem foco algum. Uma frente ampla no Brasil que não tenha como foco aquilo que eu e o Papa Francisco defendemos, que é o combate ao domínio absoluto do capital financeiro, do mamão bíblio, do dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, a mamão e ao dinheiro. Mamão é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Então, se ela não tiver um foco, vira uma farsa total. E atrás disso, a guerra híbrida, os interesses norte-americanos comandando redes de televisão, desmoralizando a política e avançando. Você veja, o que resultou da Lava Jato no Brasil? Ela acabou com a corrupção? Não. Ela tirou o diabo para dançar. Quando ela começou a desobedecer às regras jurídicas. Se corrompeu também, tentando montar fundos bilionários dominados pelos procuradores e perseguindo e negociando delações premiadas que absolviam alguns e incriminavam outros. Tirou o diabo para dançar e o diabo continuou o mesmo. E o que resultou isso? Desnacionalização do país. A Lava Jato serviu para tirar o petróleo do Brasil, para privatizar a água, para favorecer a eleição de políticos absolutamente despolitizados e pensando só no sucesso corporativo ou sucesso pessoal. São os famosos liberais. E o Brasil está na merda que está por isso. Senador, uma das suas grandes bandeiras, e isso já desde do período em que ainda era senador, eu o chamo, vou repetir aqui, estou conversando com o ex-senador Roberto Requião, mas para mim ele é senador ainda, tá? Porque tem um discurso... Tem mandato, mas em pleno exercício do munus público. Isso, exatamente. É um senador sem mandato, mas que continua a autoridade. Quem foi rei nunca perde a majestade, eu diria. Então eu gostaria de saber se aquela sua bandeira do referendo revogatório, ela ainda... É fundamental. Sim, mas tem fundamental político, mas tem político além do senhor no Brasil que encare um referendo revogatório como bandeira também? O senhor acha? Você sabe que eu sou um admirador do Lula, da sua história pessoal, da sua saída lá do interior de Pernambuco até a presidência da República. Eu acho que o Lula praticou no Brasil uma social-democracia tupiniquim, mas se aliou com o capital financeiro, os grandes bancos, que tiveram os maiores lucros da história do mundo durante o seu período. Mas ele incluiu trabalhadores no mercado de trabalho e no mercado de consumo, aumentou o salário mínimo, isso foi fundamental, e viabilizou políticas compensatórias, se bem que sejam sempre provisórias, muito interessantes para a população brasileira. Eu acho que esse governo do Lula marcou de forma indelével na consciência popular a necessidade absoluta do respeito ao trabalho e do avanço. Eu vejo isso desta maneira. Mas eu quero lembrar a você que o Fernando Henrique tinha privatizado 63 empresas. O Lula foi para o governo, não mexeu em nada. Tinha a CC5, que eu denunciei aqui no Paraná, de dinheiro, muito provavelmente da corrupção política e administrativa dessas privatizações, que foram para os Estados Unidos. E na hora de verificar o destino, o Tomás Basso retirou o delegado de lá e não quis saber quem tinha recebido. Fizeram um pacto. Não se mexe no Fernando Henrique, que tinha assinado o consenso de Washington, privatizado essas empresas. Não falamos mais nessa privatização, embora empresas sejam estratégicas, como a Vale do Rio Doce, no desenvolvimento do país. O Carlos Lessa, do BNDES, comprou ações com dinheiro do BNDES contra a opinião do Meirelles e foi posto na rua. Se lembra disso? O Carlos foi demitido. Então fizeram um acordo com a liberação e com a desnacionalização e a privatização dos setores estratégicos, porque eles queriam governar. Deu no que deu.
Deu que, quando a Dilma foi empichada, ela tinha 5 ministros e senadores. E eles se demitiram dos ministérios. O que é que se podia esperar? Os meninos da Dilma vêm fazer o que o Requião está fazendo. Eu não defendia a Dilma, eu defendia o Brasil. E a Dilma também contra o impeachment. Eles foram para o Senado e votaram no impeachment. Então, isto é frente ampla. Quem tira o diabo para dançar, saiba que o diabo não muda. Quem muda é você. Pois é, senador, mas ainda nesse baile aí, onde o diabo é irredutível no seu passo de dança, o senhor fez um recente comentário sobre o discurso do 7 de setembro de Luiz Inácio Lula da Silva, que, a despeito de todo o respeito que o senhor sempre manifestou por ele, a crítica foi bastante construtiva e fala muito sobre essa questão da presença do mercado como um agente determinante para o que está acontecendo no Brasil de hoje, o Brasil com Z que estamos vivendo hoje. Eu gostaria que o senhor falasse ao nosso público o que motivou esse seu comentário sobre o discurso do Lula e como nós podemos esperar dos políticos que se apresentam como presidenciáveis, ainda que a eleição desse ano seja municipal, né, para 2022, como eles poderiam atender a uma demanda brasileira que ainda é muito grande, de brasileiros que querem um governo nacionalista, um governo voltado... Democrático. Um governo democrático, exatamente. Os valores, os princípios que fizeram brotar uma geração. Não é? Lamentavelmente, uma fruta podre aqui, outra ali, sempre vai ter. Mas a predominância desse eleitorado que sustenta base de partidos que, ainda como o senhor falou sobre o PDT, estejam em decadência em algumas questões, mas o próprio PT, o PCdoB é pequeno, mas tem também ali um pessoal bastante dedicado, e outros partidos que se apresentam com essa proposta mais democrática, nacionalista, etc. Como é que nós vamos ter políticos nesse espectro se a questão do banco não é discutida como um problema? O banco hoje patrocina esse pessoal. Como é que a gente vai mudar? Existe democracia nesse cenário? Não, é o capital financeiro. Mas você pegou o eixo do processo quando você falou políticos brasileiros. É que, lamentavelmente, são políticos partidários, políticos vinculados ao seu próprio projeto de ascensão social e de eleição a cargos públicos. Eu tenho dito que aqui no oeste do Paraná nós temos muitos macacos, entre eles o famoso bugio, macaco muito simpático. E o bugio se reúne, e essa reunião de bugios nós chamamos de capela. E quando, por algum motivo, os bugios se irritam uns com os outros, eles entram num combate sui generis. Um joga o seu próprio excremento no outro. Os nossos políticos estão se agredindo e não estão pensando no Brasil. É claro que os partidos devem discutir internamente e formar suas próprias propostas para a economia, para a organização social, para a posição do Brasil no concerto das nações, política de saúde e de educação. Mas, no momento, o que está em jogo é o país. É o projeto civilizatório e o projeto nacional, a nossa soberania. Então, nós precisaríamos, neste momento, de um projeto transitório que contemplasse o referendo revogatório da venda de empresas que foram compradas por pessoas que não tinham autorização do povo, de pessoas que não tinham autorização do povo para vendê-las. É uma espécie de crime de receptação. Quando eu exerci a presidência da Comissão Mista de Soberania Nacional, nós mandamos uma carta para todas as embaixadas acreditadas no Brasil, dizendo que mais tarde, eles comprando essas empresas de quem não poderia vendê-las, e isto vale para a China, para os Estados Unidos, para outros países, eles estariam, a nosso ver, cometendo um crime de receptação e teriam que devolver sem indenização quando o Brasil voltasse a ser soberano. Então, é esse aspecto do processo. Nós tínhamos que ter uma frente e uma proposta transitória, uma proposta eficiente e sustentável. Pode não ser a proposta que eu sonharia. Você sabe que eu sou geneticamente de esquerda. O meu trisavô era o lugar-tenente do Frei Caneca.
O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil e meu avô e meu pai eram militantes, sempre com essa perspectiva nacional e popular. Então, eu acho que nós temos que ter um projeto que seja sustentável, do ponto de vista aristotélico, um ato meio, um ato eficiente. Não pode ser o projeto da covardia da Frente Ampla que tira o diabo para dançar, e não pode ser um projeto que seja extremamente radical e que, mesmo que na crise que se avizinha ele se sustente por um período, ele não vai conseguir ter continuidade. Então, temos que ter um projeto de transição nacional que leve em consideração o respeito ao trabalho, correção dos absurdos que fizeram nas leis sociais na aposentadoria, e eu digo correção dos absurdos, porque é evidente que precisamos de algumas mudanças. Veja, por exemplo, na lei de aposentadoria do Brasil, as vantagens dos parlamentares, dos militares, dos procuradores, das carreiras de Estado e dos juízes. São absurdas, são absolutamente incríveis. Então, essas coisas têm que acabar e nós temos que restituir direitos aos trabalhadores. É claro que existe aí uma quinta unidade dialética que foi criada por um antepassado seu lá na Rússia, que chama-se a constante mutação dos fatores. O Stalin, o louco que, com inteligência, criou e concebeu filosoficamente esta unidade. As relações de trabalho mudam, a tecnologia avança, então algumas coisas têm que ser modificadas. A Alemanha hoje está reduzindo a carga horária do pessoal trabalhando em internet para 30 horas. Para quê? Para pôr mais gente trabalhando e mais gente no mercado, para não desempregar, não provocar o caos social. O Japão está fazendo a mesma coisa. E nós estamos aqui com essa ponte para o futuro do senhor Marcos Lisboa, que era secretário secretário do governo do Lula. Extrema-direita. Nós estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário, desempregando e entregando o controle do Brasil, inclusive de terras e tal. Então, referendo revogatório é absolutamente necessário. Democratização dos meios de comunicação. Hélio, nós estamos batendo um papo aqui nesta manhã. Com a excelente qualidade do Zoom, a sua imagem me chega aqui. Nós vamos ter o quê? Estamos transmitindo isso no meu Facebook e nos teus meios. Nós devemos ter aí 400, 500 pessoas nos assistindo. E logo mais um noticiário da TV Globo vai dizer exatamente o contrário, dizendo que o liberalismo é o progresso, que a selvageria é o meio, e nós vamos ficar sem possibilidade de nos comunicarmos. E a democracia é um processo político que age pela opinião da maioria, mas se conceitua pela sua essência. E a essência da democracia é a liberdade das minorias, terem acesso aos meios de comunicação e, com a racionalidade dos seus argumentos, se transformar em maioria também. Senão, nós não temos democracia, nós temos uma ditadura. Então, é isso. Respeito ao trabalho. E outra coisa que eu acho fundamental nesse momento. Veja bem, você sabe que eu sou um admirador do Lula, mas se o lulismo é um credo, eu não sou devoto. Eu fui oposição à política econômica do PT no Senado Federal por 2 mandatos. Eu achava impossível concordar com o Meirelles, o Joaquim Levy, que são iguais ao Guedes. A diferença do Guedes e deles é a diferença entre o Rubinho Barrichello e o Ayrton Senna. Eles correm na mesma pista, só que o Senna vai mais rápido. Então, nós tínhamos que bolar esse programa transitório, fechar essa questão e, restabelecida a democracia, os partidos que se organizem e coloquem as suas propostas. Agora, outra coisa fundamental, acabar com o domínio absoluto do Banco Central. Banco Central dominando a economia não precisa de governo. E o que eu resolvi levantar, né, aquela minha parte ao bom discurso do Lula, que foi uma evolução em relação ao Lula, presidente da República anterior, foi que o PT, na última eleição, foi ao Tribunal Superior Eleitoral e disse que ele era a favor do Banco Central Independente. Então, para que candidato? Não tem sentido isso. E nesta posição,
Eu estou isolado no meu partido, no PMDB. Eles não falam comigo mais, nem sei o que, porque eles são base de apoio do Bolsonaro. Mas sou eu e o Papa Francisco que estamos combatendo o domínio do capital financeiro. Estou em boa companhia. Com certeza, uma ótima companhia. Estou conversando aqui com o ex-senador, que eu chamo de senador. Agora ele diz que é senador sem mandato. Ajudou muito isso aí, vai facilitar muito o meu discurso. Roberto Requião, do Paraná, e estamos falando um pouco sobre a situação atual do Brasil. Eu chamo o Brasil com Z, do jeito que está, as coisas estão ficando cada vez menos brasileiras e cada vez mais gringas, né? Então, estão escrevendo o Brasil com Z. E o senhor falou agora, senador, sobre a questão da comunicação social, que é preocupante, porque existe hoje, na minha observação, e olha que o observador distante tem uma grande vantagem de não se deixar envolver por todas as questões emocionais, né? E eu percebo que existe hoje uma fábrica de ídolos. Claro que celebridades descartáveis, algumas com uma cola melhor, ficam mais tempo na vitrine, outras caem logo, mas aí uma tentativa de produzir celebridades para que ocupem a política diante desse vácuo, e política não tem vácuo, né? Assim, não permite o vácuo, ele é preenchido imediatamente, pelo bem ou pelo mal. Mas eu vejo aí as questões muito secundárias criadas pela direita norte-americana para os países subdesenvolvidos, vamos voltar a usar esse termo em pouco tempo, das questões que chamamos identitárias, né? Então, aí todo o ismo virou um debate sensacional, que é importante, e ai de quem criticar isso. Enquanto o ismo, para quem não acompanha muito as minhas conversas, que são de público pequeno aí nas redes sociais e aqui no Portal Disparada, eu falo muito dessa questão do racismo, feminismo, machismo, esses ismos todos que foram colocados agora como o debate da esquerda brasileira, e com o falso discurso de que é o debate da esquerda moderna, porque eu moro aqui no país nórdico, que é visto como modelo, que é a Suécia, e o debate aqui não é nada disso aí, que estão dizendo que é debate da Suécia, da Noruega, não é nada disso. Não existe isso por aqui. O debate aqui ainda é sobre carga horária, sobre salário, igualdade do salário da mulher em relação ao do homem. O exemplo da Islândia, de equiparação salarial, isso sim é o debate. Então, como é que o senhor acha que esse debate sobre essas questões e uma comunicação que potencializa qualquer figurinha que apareça e diga que Bolsonaro é feio, que não é novidade para ninguém, né? Então, isso vai matar uma geração de possíveis novos políticos que sejam contrários a esse absurdo que está sendo vivido no Brasil de hoje? Wellington, eu tenho uma condição muito tranquila de responder ao teu questionamento. Eu sou presidente aqui no Paraná de honra da Frente LGTBS. Eu acho que a tolerância deve prevalecer em qualquer sociedade. Agora, a tolerância tolera tudo menos a intolerância. Eu tenho quase 80 anos de idade, 80 anos incompletos. Isso significa que eu só tenho mais 40 anos de vida ativa, né? No mínimo. Depois vou descansar na praia, criar galinha numa chácara. Mas veja bem, o que acontece? Eu, com 15, 16 anos de idade, vivi uma situação completamente diferente da de hoje. Se você chamasse um cara na rua, ô seu viado, o sujeito sacava a faca. Hoje ele dá uma gargalhada. Então, eu acho que a tolerância de gênero, essa boçalidade discriminatória que veio lá de trás, está sendo diluída no processo civilizatório. Mas não pode ser uma imposição de Estado política. Não se consegue nada com isso, a não ser reforçar uma contraposição do fundamentalismo religioso. As coisas estão mudando, o Papa muda. Se viu quando perguntaram o que o Papa achava do homossexualismo, ele não se pronunciou. No dia seguinte, ele convidou um grupo de homossexuais para uma audiência com ele, mostrando que a posição não é transformar isso, a honra gay. Não tem honra gay, tem honra em ser humano.
E o gay tem honra de ser humano também. E tem que ser respeitado por isso, se é genético, se é opção. Deixa essa discussão para lá. A tolerância tolera tudo, só não pode tolerar a intolerância. Mas eu acho que uma parte do erro do PT foi colocar a política de gênero como uma frente de combate, uma bandeira, e provocar o horror dos credos religiosos. Erro absoluto. Agora, o processo civilizatório caminha, o mundo está mudando. Mas é evidente que o grande jogo do capital, que tem o domínio absoluto e que impede a própria discussão de seus abusos. Você veja, no Brasil você não tem uma Rede Globo, você não tem um jornal, uma rádio falando que os nossos juros aqui são rigorosamente absurdos. Nós temos uma taxa Selic aí agora de 2%, mas no teu cartão de crédito e no teu cheque especial é 350% ao ano. É uma coisa rigorosamente impagável. E eles dizem que isso é taxa de risco, né? O juro é 2%, mas daí vem o spread. O spread é a taxa de risco, a possibilidade de não pagarem. E daí vem a inflação. O juro é isso, né? É a taxa básica mais o spread mais a inflação. Eles jogam em 350 e ninguém discute isso. É o domínio absoluto do capital financeiro. Capital que não produz o botão da tua camisa, o aro do teu óculos, a peça de uma máquina, e que vive do próprio giro, principalmente financiando absurdas dívidas impostas a estados, dívidas públicas. Então, esse é o inimigo da humanidade hoje. E a política norte-americana. E quem denuncia essa política não sou eu, nem o Papa Francisco, é o Jimmy Carter. Escreveu uma carta ao Donald Trump. O Donald, esse nome deve ser de um parentesco direto com o Pato Donald, né? Mas lá se transformou em presidente dos Estados Unidos e aqui nós temos o Bolsonaro. São acidentes da história. Mas o Jimmy Carter diz o seguinte: nas últimas décadas, os Estados Unidos investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas para dominar a geração de energia e a extração de minerais estratégicos em países do mundo, derrubando governos, escravizando povos inteiros e provocando êxodos de contingentes populacionais simplesmente fantásticos em alguns países que foram inviabilizados pelo assalto norte-americano. Então, diz ele, o Jimmy Carter, não sou eu que digo, e nem o Papa, é o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Trump, você tem toda a razão em ter medo da China, porque os capitais americanos saíram dos Estados Unidos pela evolução civilizatória do tratamento com os trabalhadores dentro do país. E eles foram para a China lá atrás. Foram para a China porque lá não tinha legislação trabalhista, não tinha defesa do trabalhador, não tinha nada, era exploração absoluta. E o emprego industrial na China naquela época era a garantia para o trabalhador do almoço, do jantar da família. Era uma evolução. Mas a China foi absorvendo a tecnologia, robotizou as suas indústrias com tecnologia de ponta, construiu trem-bala, construiu novas cidades inteiras, sem ter agredido um único país do mundo. A China não derrubou nenhum presidente, a China não invadiu nenhum país, a China não invadiu a Líbia, a China não provocou aquela loucura de guerreira do governo Obama. Então, eles têm razão para ter medo da China, mas nós estamos sendo vítimas desse processo. Basicamente, nós estamos sendo vítimas desse assalto norte-americano denunciado pelo Jimmy Carter. Eu não estou propondo para você regime chinês no Brasil. Eles têm 1,5 bilhão de habitantes. E eles não têm amigos como nenhum país tem. Eles defendem os seus interesses. Nós tínhamos que ter um projeto nacional, uma proposta brasileira e latino-americana, que são países que se assemelham conosco, têm identidades semelhantes, e nós tínhamos que respeitar os outros países, viver com tolerância no concerto das nações, mas sempre defendendo os interesses brasileiros. E o que aconteceu hoje? Se lembra do general Geisel? Eu lembro bem. Eu era estudante gritando fora Geisel, fazendo reunião pelo Paraná inteiro. Mas o Geisel tinha um coração nacionalista. O Geisel defendeu a Petrobras, o Geisel reforçou a Vale do Rio Doce, o Geisel criou
a Escola de Engenharia do Exército. A Petrobras foi fundada lá atrás pelo Getúlio. Mas você veja bem, ele era um autoritário nacionalista. A gente pode chamar o autoritário nacionalista de fascista, né? O fascismo é mais ou menos isso. Então eu digo a você que o Bolsonaro não é nem fascista, porque ele não é nacionalista, estão entregando o Brasil. Ele é um autoritário intriguista e completamente abobado. É um sujeito absolutamente ridículo. Amanhã ou depois nós vamos lembrar desse período com horror. E os teus netos vão aprender na escola. Imagine que naquela época em que vivia o papai Wellington, nós tínhamos generais que comandavam o Brasil que diziam que a Terra era plana e que diziam que curavam uma epidemia com hidroxina e com o método Itajaí. Conhece o método Itajaí? É ozônio retal. Pois é, esse daí é revolucionário. O senador Roberto Requião, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui, uma pena, né, que tem essa coisa aí da recomendação técnica do tempo curto para os vídeos, porque as pessoas preferem vídeos mais curtos, etc. E tal. Então, vamos tentar... As pessoas preferem hoje governos que não têm proposta. Assim se elegeu o Trump, assim fez sucesso o Beppe Grillo na Itália, assim se elegeu o Endorgan e assim se elegeu o Bolsonaro, que não tinha opinião sobre nada. Ou seja, diz aí para os teus administradores do canal que ao invés de fazer um debate comigo, com você e com outras figuras que têm alguma coisa para dizer, que eles proponham que consultem o posto da Ipiranga. Vou sugerir isso mesmo. Senador, mas agora, para a gente encerrar, já que o senhor falou sobre essa questão norte-americana e citou esse exemplo aí do Obama, que fez guerra, desse investimento de trilhões em guerras, ao invés de investir numa boa relação com os países, etc. Eu vejo aí, pelas redes sociais de brasileiros, um fla-flu, né? Virou um fla-flu a torcida entre os candidatos presidenciais dos Estados Unidos da América. Qual é a visão que o senhor tem sobre o resultado que vai sair da urna norte-americana em novembro? Aparentemente, se elege o Biden, porque o Bolsonaro de lá tem feito bobagens muito evidentes. Mas para o Brasil não altera nada. O Biden era o vice do Obama. O governo do Obama grampeou a Petrobras para tomar informações sobre o pré-sal, grampeou a presidente da República do Brasil. E viabilizou, através da sua geopolítica, administrando uma guerra híbrida, a desmoralização da política brasileira. Transformou a Lava Jato de um combate à corrupção num combate à indústria nacional, ao futuro do Brasil, ao nosso processo civilizatório. Aliás, quero dizer a você, eu não sou contra Lava Jato, eu sou contra a utilização da Lava Jato para derrubar o mercado de trabalho no Brasil, de cuidar com a indústria e tudo mais. Ela foi utilizada pelos interesses norte-americanos. Você sabe, Wellington, que quando o Bolsonaro, depois de eleito, foi aos Estados Unidos, ele levou junto aquele menino, o Serginho Moro. E o Serginho Moro disse: presidente, vamos conhecer a CIA, a famosa CIA. E foram os dois juntos lá. E disse por aí que o Bolsonaro confidencia a amigos próximos que quando ele entrou com o Serginho Moro na CIA, o telefone do Moro se sintonizou automaticamente com o Wi-Fi da CIA. Isso explica muita coisa, porque, olha, se a Lava Jato teve algum mérito, eu preciso que alguém me conte. Eu lembro que o senhor falava, não, temos que ver que o combate à corrupção é sempre uma boa bandeira, lá atrás. Mas não, ainda acho que o combate à corrupção deve continuar, mas não contra o Brasil. Não, mas eu digo nesse modelo, premiada. Não, mas eu falo o discurso eles tiraram o diabo para dançar e o diabo não mudou e eles viraram o diabo a serviço de interesse dos Estados Unidos. Mas, senador, em algum momento o senhor acreditou mesmo que Sérgio Moro, Dallagnol, essa turma aí tinha seriedade em algum segundo? Porque eu, particularmente... O senhor hoje está falando de CC5,
que nós já conversávamos em off há muito tempo, né? Desde que eu fazia para o cafezinho e etc. O senhor me falava muito sobre a importância desse tema e tudo, mas eu sempre falava que ninguém estava inserindo o Banestado no debate. Já em 2016, 2017, eu vinha falando Foi isso. um acordão. Isso, exatamente. Exatamente. E como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar que uma Lava Jato, que tem como tinha, né, na época, como referência um Sérgio Moro, que é, primeiro, tecnicamente fraco, convenhamos, né? Ele tem mediano. Mediano. Para ser o senhor um diplomata... Medíocre e mediano são a mesma coisa. Então, ótimo. Mediano, ótimo. Então, um mediano, como o Sérgio Moro, que tem uma dificuldade enorme na relação com a gramática, que conhece pouco das leis, tem uma dificuldade verbal explícita, mas que tinha um histórico lá de ter engavetado o Banestado. Aí a gente vai ver o Dallagnol, um fanático religioso, que como bandeira anticorrupção falou que ia fazer um fundo que o senhor mencionou nessa conversa aí lá atrás, de 2,5... Mas mais do que isso, que especulava com Minha Casa Minha Vida. Então, uma pessoa que especula com Minha Casa Minha Vida... vender mais caro para os pobres de Ponta Grossa. Então, como é que queria ganhar dinheiro em cima da miséria popular. Então, exatamente. Faturar em cima de um projeto social. Daí você mostra que é uma deformação da consciência política e moral dele. Não é? Mas eu não acho que ele esteja submetido aos Estados Unidos como o Sérgio Moro. Eu acho que ele é um fundamentalista imbecilizado. Certo. Olha, o senhor falou uma coisa interessante aí, fundamentalista imbecilizado. Nós temos aí, desde Collor de Mello, o crescimento, inclusive ocupando a comunicação social, das igrejas neopentecostais. Estamos vendo a miséria que isso representa para um povo, não é? E eu gostaria de saber como é que fica um partido que se diz de esquerda defendendo esse tipo de situação, senador. Olha, a nossa conversa não vai terminar hoje, porque toda hora eu vou lembrar de uma coisa importante, mas esse assunto ele é muito recente, porque o Bolsonaro está dizendo que vai perdoar 1 bilhão... Não, vai perdoar, já vetou. Não, perdão, era isso. Ele vetou, mas recomenda que derrubem o veto. Recomenda que derrubem o veto. Ou seja, vou apertar, mas não vou acender agora. É a nova política. Então, como é que o senhor vê essa relação? O PT, por exemplo, ficava ali com aqueles ladrões fechando os olhinhos em nome de Jesus. Como é que eu acreditei naqueles picaretas, senador? Wellington, a minha mãe veio de uma família presbiteriana. O meu pai de uma família católica. O meu secretário de Educação no primeiro governo do Paraná foi o pastor Elias Abrão. Baita quadro da esquerda brasileira. Militante, sério, intelectualizado. Então, quando eu fui governador, um dia me apareceu lá quando eu fui prefeito, no começo da administração, apareceu no meu gabinete lá um sujeito que queria falar comigo. O Milton Boabsi, que era meu chefe de gabinete, não, é o pastor Pimentel, ele quer conversar com o senhor. O que eu imaginei? Era da Assembleia de Deus. Eu imaginei que ele tinha ido lá me pedir troço, né? Pedir terra, terreno para a igreja, para isso, para aquilo. Eu atendo ele, mas no burburinho da administração eu esqueci o cara. E ele ficou lá 5, 6 horas na sala de espera. Estava indo embora de tarde, tinha uma saída para a garagem onde eu pegava meu motorista, o Milton entrou. Requião, você mandou o pastor esperar aí. Então manda entrar o pastor. Entrou. Pastor, no que eu posso lhe atender? Eu estava construindo a Soma. Minha mulher tinha criado uma escola para meninos e meninas de rua, uma escola oficina, um troço genial. Mas eu peguei a prefeitura da mão do Lerner, não tinha dinheiro para nada mais, estava uma confusão. Acabei conseguindo $1 milhão do Carlos Lessa no BNDES para cuidar das crianças de rua de Curitiba. Daí montei bases de apoio com educadores de rua. Eles tinham uma base numa casa no centro da cidade e eles viviam junto com os meninos e as meninas. E a escola era um troço, mas estava faltando dinheiro. E o cara disse, não, seu prefeito, eu não vim aqui lhe pedir nada.
Eu vim só lhe dizer que nós da Assembleia de Deus estamos encantados com a Escola Oficina, a SOMA, Associação dos Meninos e Meninas de Rua, e nós temos condição de lhe fazer uma proposta. A Assembleia de Deus quer lhe dar os tijolos para o senhor começar a construir essa igreja. O que o senhor precisar, nós não temos limite nisso. Esse cara ficou meu amigo. Ele acabou sendo presidente do Conselho Administrativo da SUMA, da Escola de Meninos e Meninas de Rua. E com o dinheiro do BNDES eu construía de Curitiba e construí uma série dos principais municípios do interior, não havia esse problema. E o pastor Pimentel estava lá junto comigo. Não se fazem mais pastores como esse? Como Elias Abrão, como o pastor Pimentel? Então, eu acho que eu não entro nessa de agredir as igrejas. O fundamentalismo é um problema. Mas o problema principal é a rapinagem, é o malandro que lava dinheiro, é o sujeito que pede o dízimo, mas compra 2, 3 aviões, fazendas, iates, vive como um rico, com casas em Miami, casas no mundo inteiro. Eu acho que as igrejas têm que ser respeitadas. Então, você veja, eu fui formado numa família católica e protestante presbiteriana. O lado católico da minha família construía igrejas. O meu pessoal aqui mais católico tinha vindo da Itália para viver o Brasil. Minha avó nasceu 15 dias depois do nono ter chegado aqui em Porto de Cima, Morretes. Eles construíam igrejas. As minhas tias passavam a mão na grana do nono para financiar igrejas, construíram igrejas em Morretes, construíram igrejas aqui em Curitiba. Então, eu respeito muito essa crença e acho que isso não colide de frente com o progressismo. Agora, é a utilização. De onde é que vieram essas seitas? Dos Estados Unidos, financiadas por quem? Você sabe que quando eu era senador, queriam impedir que o Bito Macedo tomasse conta da televisão dele lá, da rede de televisão dele. E eu era presidente da Comissão de Educação. Eu dei parecer favorável, fui para o plenário, o Antônio Carlos Magalhães tinha pedido que transformasse em diligência para não conceder nunca. Eu disse no plenário, estou sentindo o cheiro da Santa Inquisição. Vocês querem impedir que esse grupo religioso tenha uma televisão, mas eu acho que isso melhora o mercado de trabalho. Vocês querem dar monopólio absoluto para a Globo? É claro que, nesse caso, eu me equivoquei. Se transformou num troço terrível. Mas é esta a visão que eu tenho. E eu conheci e conheço pastores que podem ser exemplo para todos nós, pela militância, pela coragem, pelas posições que tomaram. E faço aqui mais uma saudação ao pastor Pimentel e ao pastor Elias Abrão, que foi meu secretário de Educação. Muito obrigado, senador Roberto Requião, senador sem mandato. Tenha Jesus no coração, Érico. Não, eu tenho sim, olha, pode ter certeza. Eu tenho sim. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito mesmo em Deus e sou crente. Religião, o que quer dizer religião? Religião. Do latim, religare. É a ligação de Deus com os homens. E o Papa, o sumo pontífice. O que é um pontífice? Pontífice é um fazedor de pontes. E, de repente, nós temos um Papa com a qualidade desse Francisco. É uma maravilha isso. É o grande líder contra o domínio de Mamon no mundo. E Mamon é o capital financeiro, improdutivo, explorador e escravizador de povos. Com certeza. Olha, eu também tenho pastores que são amigos, conheço pastores sérios. Eu falei daqueles que fecham os olhinhos falando de Jesus, mas estão com a cabeça no cartão de crédito. Cartão de crédito, pedindo dinheiro. O meu padrinho de batismo é o padre Pedro, que era padre, era amigo do meu pai e era padre na Finlândia. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu tenho até hoje livros que ele me mandava para mim aprender a história da Finlândia. E era um padre progressista. Então, eu acho que é desta forma que a humanidade avança no seu processo civilizatório. A Igreja Católica de hoje, com o Francisco,
está a quilômetros de distância da Santa Inquisição. É a evolução do processo. E nós temos que ir dessa forma, ato meio, ato efetivo, né? Uhum, sem dúvida. E andando de uma forma sustentável. Esse é o desafio. Muito obrigado mais uma vez, senador Roberto Requião. Espero poder contar com a sua presença em outros momentos para falarmos, né, da atualidade política brasileira e internacional, como hoje demos aí uma pincelada na questão das eleições norte-americanas e da relação da China com os países nas suas relações internacionais também. Um grande abraço e obrigado. Vamos respeitar a China, que forma um bloco com a Rússia agora, o que os Estados Unidos nunca esperou, né? Ele esperava que a China fosse para o lado dele. Mas vamos ter um projeto nacional. Brasil para os brasileiros e não Brasil para fora. Os chineses querem muito investir no Brasil, mas querem investir no interesse deles. Eles querem comprar terra no Nordeste para plantar cana, para melhorar o blend de combustível queimado deles e diminuir a contaminação, a poluição. Nós temos que defender os interesses do Brasil e respeitar os outros. E isso, lamentavelmente, a gente não vê mais. Nós temos generais de pijama, sem pijama, onde não bate um coração brasileiro, como batia no peito do Geisel. Geisel, autoritário, o nosso horror, comparado com essa gente agora, se transforma numa maravilha. Desenvolvimentista, o Geisel. Uma figura. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque, embora eu fizesse uma brutal oposição, ele chegou a ser comandante aqui da região no Paraná, e eu me encontrei em reuniões familiares e outras coisas com o velho Geisel. Um abraço e fique com Jesus no coração. Tá bom, então. Eu conversei com o senador sem mandato, Roberto Requião, aqui para o Portal Disparado. Eu sou o Wellington Calazans e voltarei a qualquer momento com uma nova entrevista. Um grande abraço.